Bom, sou Arthur Maia, eu tenho 31 anos, nasci em Recife, mas assim que eu nasci meus pais se mudaram aqui para João Pessoa. Eu me considero pessoense, me considero paraibano. Eu estudei comunicação, a habilitação em publicidade, mas ao mesmo tempo cursei ciências sociais, e aí fazia as duas graduações juntas, mas terminou uma hora que ficou muito pesado, terminei publicidade. Entrei no mestrado em Sociologia, depois que concluí o mestrado, comecei a dar aula e desde então trabalho como professor. E desde 2006 venho desenvolvendo um trabalho com fotografia. E quando eu comecei a dar aula foi justamente na área de fotografia, mas agora estou mais vinculado a outros campos da comunicação. Entendo. E a fotografia surgiu como assim pra tu? É bem curioso, porque a minha família sempre teve um contato muito forte assim com fotografia, mas não numa perspectiva profissional, mas numa perspectiva de registro familiar. Então eu sempre via muito fotografia quando era criança assim. Mas eu lembro assim de um momento que pra mim, eu não sei se é uma narrativa que eu construí pra mim, uma espécie de ficção, mas eu lembro de um momento em que eu peguei uma câmera do meu pai, eu acho que eu devia ter uns 15 anos, 16 anos, e fiz uma fotografia, e algumas pessoas olharam e disseram: eita, caramba, que fotografia interessante. Aí foi um primeiro contato assim que eu vi que aquilo era uma possibilidade de linguagem assim, mas um contato mais sério surgiu em 2006, que foi quando eu comecei o curso de publicidade, e aí logo no primeiro período eu cursei a disciplina de fotografia. Então foi ali que deu todo um start. Aí nesse mesmo momento foi um momento de transição da era analógica para a era digital. E meu pai me deu uma câmera analógica. Ele comprou uma câmera digital e me deu uma câmera analógica e fez: ó, faça aí um bom uso. E eu comecei a fotografar com câmera analógica. Passei acho que 6 anos só fotografando com câmera analógica. Não sabia nem o que era o mundo digital. Não tinha smartphone, não tinha nada disso. Aí depois só de 6 anos é que eu mesclei analógico e digital. E tô assim até hoje. Tu ainda prefere? Entre o analógico e o digital. Entendi. Então a fotografia não é uma atividade central hoje? Eu diria que do ponto de vista de uma construção de sentido para a minha vida é central, mas de um ponto de vista financeiro não é central. Eu decidi tomar essa escolha assim, de não colocar a fotografia como uma espécie de sustentáculo financeiro da minha vida. Eu trabalho dando aula, mas eu vivo de fotografia, me alimento de fotografia, ando com minha câmera o tempo todo, estou sempre fotografando, estou sempre consumindo fotografia. Tenho muitos amigos fotógrafos, muitas amigas fotógrafas, então assim, não consigo ver a minha vida sem fotografia. Entendi. Bom, tem essa imagem aqui. Bom, eu acho que é uma imagem, é fotografia analógica, foi uma experimentação que eu fiz com filme cromo, processo cruzado, e eu acho que rendeu assim, um resultado muito, muito bacana, sabe? Eu acho que expressa de alguma maneira o tipo de fotografia que me importa fazer, assim. Eu acho que é muito fotografia com significado aberto e ao mesmo tempo remete a uma afetividade, diria que está no campo da fotografia humanística, e é isso. Essa outra fotografia aqui diz mais sobre o meu trabalho em relação à fotografia de rua. Eu poderia falar dessa aqui também. Eu acho que tem a ver com essa realidade. Então, é fotografia de rua, é fotografia no centro. Eu acho que a minha escola de fotografia foi no centro. Foi ir para o centro para fotografar, sem saber exatamente o que fotografar, mas andar, ir numa espécie de devaneio, ir fotografando, sem saber ao certo onde eu ia chegar e sei lá, conseguir imagens como essa, assim. Eu acho que não é muito uma lógica de caça, a fotografia como caça, mas é muito uma lógica da fotografia como relação, sabe? Diz muito da minha relação com o espaço. Então, toda essa não é analógica, mas essa aqui é analógica. E tem outras fotografias como essa, também são experimentações com grão, né? Fotografia analógica. Isso aqui é um projeto recente assim, que eu estou fazendo, que é imprimir em filtro de café. É difícil deixar.
imprimir filtro de café, então eu gosto muito de café. Eu comecei a pensar, caramba, esse papel do café é tão legal, acho que daria para fazer algo interessante. Eu comecei a montar assim algumas imagens, editar algumas imagens especificamente para isso. Acho que é um projeto que está nascendo assim, acho que eu estou gostando de fazer. Aí também tem os projetos de impressão em casa. Esse foi o primeiro protótipo que eu fiz. Eu fiz uma viagem para Minas e fiz esse livrinho aqui que se chama BH, tem muita fotografia de rua. Um livro bem despretensioso assim, pequenininho, mas também tem fotografias que eu gosto. E o que tu diria para uma pessoa que está começando agora a fotografar? Um conselho? Acho que meu grande conselho seria para a pessoa desenvolver o olhar. Eu acredito muito que cada um de nós temos uma formação, uma história de vida específica que nos leva a ver o mundo de uma forma. E quando a gente aprende a linguagem da fotografia, o ideal é que se acredite nessa história para que se possa, a partir desse olhar, construir uma fotografia sincera, uma fotografia que diz respeito à nossa individualidade. Acho que a recomendação é essa, é não se espelhar. Eu tenho muitas referências, mas referências assim que eu admiro, mas a minha ideia não é copiar essas referências, não tenho muito interesse nisso, sabe? Tem algumas pessoas que dizem, esse estilo é fantástico, quer dizer, até é problemático falar de estilo em fotografia, mas bom, gosto demais, quero fazer assim. Acho que seria um pouco prejudicial, sabe? Cada um tem que desenvolver o seu próprio trabalho a partir, enfim, das motivações que nascem de modo muito interno, assim, eu acho. Mais pessoal mesmo. Mais pessoal, acho que seria a minha grande recomendação.